Essa é a nossa segunda reunião científica, tá? O nosso tema hoje é de vacinas. O doutor Guilherme Murta, que é da diretoria da PANT, vai ser o coordenador desta mesa. Queria agradecer aqui a presença de vocês, um sábado de manhã, um sábado bonito, né, de sol, as pessoas vêm aqui, né, o pessoal de Ponta Grossa, né, o Rildo, né, o Mércio, né, de Ponta Grossa, vieram só para assistir a aula? Não, né, vieram ontem para passear um pouco aqui, né, não, vieram para assistir a aula, oxa, viu só como é que é? O pessoal vieram lá de Ponta Grossa para assistir aqui. E o nosso colega de onde é? O nosso colega de Rondônia, está ali, está fazendo o curso de atualização com a gente lá, né? Eu falei com ele lá. Ele é de Rondônia, de Vilhena, né? De Vilhena, está fazendo um curso de atualização aqui em Curitiba com a gente e veio aqui nos prestigiar aqui, novamente nesse evento que a gente está fazendo aqui hoje. Nós temos um evento hoje, nós temos duas palestrantes, né? A doutora Luzilma e a doutora, que eu esqueci o nome, desculpe, a doutora Heloísa, que é presidente da Sociedade Paranaense de Infectologia, é isso? De imunizações. Nós vamos ter a apresentação delas, vamos ter uma apresentação, um cofre, depois uma apresentação, uma discussão no final, e depois, no final, vamos ter um sorteio de um tablet, né, que a gente sempre faz, então eu gostaria que as pessoas ficassem até o final. E no final eu vou passar mais alguns informes para vocês, que a gente acha que é importante, até porque nós estamos aí num ano que é um ano importante para nós, que a gente está fazendo 40 anos da Associação Paranaense de Medicina do Trabalho, então a gente tem uma série de eventos esse ano, a gente até gostaria de passar algumas coisas para vocês. Mas eu passo no final e a gente vai conversando. O doutor Paulo Zétola, que é o presidente da PANT, hoje ele está dando aula no curso de especialização lá na Universidade Federal, né? Então ele não vai poder estar aqui hoje, né? Então eu fiquei aqui responsável para fazer aqui a saudação para vocês, agradecer a presença e passar os informes no final. Vou passar a palavra para o doutor Guilherme Murta, que vai conduzir os trabalhos, e daí no final eu volto para a gente fazer aí um encerramento. Ok? Obrigado. Bom dia a todos. Então, a gente vai dar início hoje à nossa reunião. Chamo a doutora Heloísa Garcia Gianberardino para a apresentação. Depois da apresentação, terá disponível a todos um coffee break no andar inferior aqui. E depois a gente vai ter a segunda apresentação da doutora Luzilma Terezinha Flenick Martins. Ok? Doutora Heloísa. Bom dia a todos. Então, primeiro queria agradecer ao doutor Guilherme pelo convite, né? A gente sempre tem trabalhado com o doutor Paulo Zétola também, que além de conhecer como na parte profissional, a gente já se conhece desde a infância também, a gente é bem amigo de famílias, né? Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. E, na verdade, quando eu estava preparando essa aula aqui, eu fiquei pensando assim, né? Minha formação é pediatra, né, e depois disso eu fui para a área de vacinologia, de controle de infecção hospitalar e epidemiologia. E nós, pediatras, a gente sempre trabalha muito mais com doença infecto-contagiosa do que outras áreas. E vacinas. E agora eu vim pensando nisso e preparando essa aula, que vocês também, né? Acho que os médicos do trabalho, depois dos pediatras, eu acho que são os que mais pensam em vacina, né? Porque realmente hoje, com as empresas, com esse grande volume de pessoas trabalhando em conjunto, tem que ter essa preocupação constante mesmo. Então, eu trabalho no Pequeno Príncipe, no Hospital do Trabalhador, trabalho na área de controle de infecção hospitalar também, e trabalho com algumas pesquisas. Atualmente, estou como representante aqui da Regional Paraná, da SBIM, né? Nossa sociedade ela é recém-nascida, ela tem 1 ano só, nós acabamos de fundar, né, a Regional Paraná, porque a SBIM já tem mais de 10 anos de existência. E a gente vai então estar falando alguma coisa, e qualquer dúvida, né, fiquem bem à vontade para estar, enfim, fazendo perguntas, né? Vai ficar mais para o final a discussão, né, que a gente tinha combinado, mas qualquer coisa também não tem problema. Então, vou falar dos novos calendários e da questão, né, desse enfoque, né, ocupacional. Antes de falar que realmente essa prevenção das doenças infecciosas hoje é uma exigência quase para nós, né? Eu que trabalho também com controle de infecção, quando tem um caso, a gente está sempre conversando junto também com
né, com a nossa medicina do trabalho, se o paciente estava bloqueado, não estava, enfim, se esse trabalhador também tinha as vacinas em dia. Então, a gente está sempre tendo essa interface, né, com essa área também. E os imunobiológicos são uma ferramenta hoje muito conhecida, né, as pessoas leigas já sabem, nos perguntam, então, cada vez mais nós temos que nos aprofundar e nos atualizar. E é realmente imprescindível, né, na questão do âmbito da saúde ocupacional. Vocês, enquanto médico do trabalho, estão sempre sendo questionados, né, para as indicações e as estratégias, né, que a gente tem que ter, conforme o ambiente de trabalho que vocês atuam, qual que vai ser a estratégia para aquele perfil de população. E, no ambiente que mais se estuda isso, realmente, lógico, que é o ambiente na área de saúde, né, a questão ocupacional para os profissionais de saúde. E, geralmente, o médico do trabalho ele vai estar tomando decisão, né, a maior parte é ele que vai tomar, mas sempre baseado em alguns dados da CIPA, do Serviço de Controle de Infecção, do RH, do número de profissionais, e também do Serviço de Educação Continuada, na questão de que, muitas vezes, levantam-se, né, novas situações que é preciso rever nas questões de indicação. E, quando a gente vai estabelecer essas prioridades, tem os fatores individuais e as estratégias de vacinação. Eu também queria fazer um parênteses com relação a isso, que tem muito colega, né, nossos, que eles têm esse conceito assim: se não está no calendário do nosso Programa Nacional de Imunização, que é o PNI do Brasil, que é um programa muito, digamos assim, muito bem conduzido e muito sério, e não é um programa ruim, comparado com outros países. Nós temos, e o nosso tamanho, né, a nossa proporção, nós temos vacinas assim em quantidade muito expressiva. Então, ele é um programa bem vitorioso, com grandes taxas, com altas taxas de adesão. Mas tem sempre a visão do coletivo e a visão do individual. E nós, quanto profissionais, nós temos que dar o direito à informação para os nossos pacientes, para os nossos colegas, para os nossos trabalhadores. Então, muitas vezes, as pessoas nos questionam: essa vacina precisa mesmo? Porque ela não está no calendário oficial do governo. Não significa que não é necessária aquela vacina para ela não estar no calendário oficial. Muitas vezes, a estratégia do coletivo ela é diferente do individual, porque tem muitos outros fatores envolvendo. É custo, é até a produção vacinal, que se sabe hoje, vocês devem estar vivendo isso também dos anos anteriores, a falta da vacina da gripe. Termina a vacina da gripe, da influenza, né, melhor falando, é uma questão de produção, né? A vacina não é como um antibiótico, como outro medicamento. É um produto, é um imunobiológico que demora tempo para ser produzido e precisa de toda uma programação de quantitativo prévio. Então, muitas vezes, o país até tem alguma situação que queira colocar, mas não existe disponibilidade no mercado, né, para esse produto. Então, tem que haver um planejamento bem anterior a isso. Com relação, então, ao trabalhador, os fatores individuais que a gente vai ter que ver, lógico, o histórico vacinal do funcionário, né, que a gente sabe que é difícil, assim, para quem tem mais de 30, geralmente é difícil a gente achar carteira vacinal, né? Um ou outro ainda tem, mas assim não era uma rotina. Atualmente, já os mais jovens, a gente consegue resgatar a carteira, consegue resgatar histórico, então, muitas vezes, a gente acaba não sabendo exatamente que vacina que aquela pessoa recebeu. E a presença também de comorbidades e outras condições que aumentam o risco, como a diabetes, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, a imunossupressão, e também com relação à faixa etária, né? Acima de 49 anos, a gente já não precisa se preocupar tanto com sarampo, com varicela, porque essa pessoa, com certeza, já tem um anticorpo, né? Provavelmente já está imune a essa doença, já teve alguma exposição. Então, na verdade, já tem um outro enfoque. Não está errado, se por algum motivo estiver havendo algum surto, essa pessoa receber algum bloqueio, mas ela não é, digamos assim, tão prioritária para isso. Avaliação também dos riscos no ambiente, para o ambiente de trabalho, porque, muitas vezes, aqui mesmo nós estávamos conversando com relação ao coqueluche, que eu também trouxe dados de coqueluche, né, que também está bem importante, uma doença que está reemergindo, né, faz alguns anos já. Conforme a pessoa também não se tornar um vetor, um risco para aquela população. Digamos, um médico que tenha coqueluche e trabalha numa unidade neonatal, né? E isso vai ter um risco muito grande de transmissão. Então, isso é bem um médico ou qualquer outra categoria profissional, né, vai ter realmente risco de transmissão. Então, o tipo de contato que vai ter com esses pacientes, o contato que esse trabalhador tem ou com animais ou com vetores, o manuseio de materiais biológicos, um trabalhador da área de bancada de laboratório, ambientes com potencial risco biológico, né, que pode haver
nas questões de centro cirúrgico, né, UTIs, que a gente sabe que ali tem um risco biológico muito importante. Enfim, também para usuários e para consumidores. Então, a gente vai ter que avaliar o risco que esse trabalhador vai ter conforme o tipo de atividade que ele vai, que vocês até sabem isso melhor do que eu. Então, aqui eu vou falar, começando a falar de uma forma bem simplificada dos principais, mas depois a gente vai detalhar isso um pouco melhor. Então, com relação ao profissional de saúde, já tem a NR32, que vocês sabem muito bem, o PCMSO, que a Luzilma vai detalhar isso melhor do que eu, que é da área de vocês, né? Mas, enfim, as vacinas basicamente recomendadas são hepatite B, hepatite A, tríplice viral, a tríplice acelular tipo adulto, né, que tem difteria, tétano e coqueluche, a meningocócica C, ou de preferência, né, a quadrivalente, né, a A, C, W e Y, varicela e influenza, né, influenza anual. Então, basicamente, seriam essas. A gente sabe que o que está disponível na rede pública é a hepatite B, a influenza e a tríplice viral. A dupla também antitetânica está disponível, ela deve ser feita, deve ser oferecida, mas se sabe hoje aquilo que eu falei, direito à informação, que existe uma vacina mais completa, digamos assim, com um componente do pertussis acelular, e que, se for um profissional dessas áreas, seria o ideal fazer esse tipo de vacina, porque já estaria prevenindo essa transmissão, né? E a gente vai falar depois, lá para frente, também um pouco mais de coqueluche. Com relação a alimentos, os trabalhadores que trabalham na indústria de alimentos, bebidas, hepatite A, que isso também está bem digamos assim, valorizado. A gente percebe que algumas empresas, pelo menos o contato que eu tenho, não sei se a Luzilma também tem visto, tem feito, mas não é uma rotina, né? A gente percebe que, geralmente, a empresa que vem fazer é porque teve um caso de funcionário, teve alguma situação, e daí foi procurar. E é uma vacina também muito importante, né? Não entrou no nosso calendário ainda, por questões mesmo de aporte de doses, né? A tríplice viral, que é uma vacina também bem interessante, bem importante nesse momento, que nós estamos pré-Copa também, com os surtos de sarampo que estão acontecendo na Europa. É bem importante que, provavelmente, isso seja reintroduzido. Já aconteceu lá em Pernambuco, né? Em Fortaleza, também, vários casos de sarampo, né? Porque onde tem mais turista europeu, geralmente, são na região norte e nordeste do Brasil, mas eles vão vir para cá também, né? Então, a gente sabe que até foi aventado pelo Comitê Estadual de Infectologia, que eu participo, também como representante da SBIM, essa disponibilidade das vacinas, principalmente para motoristas de táxi. Mas o problema é que não tem aquilo que eu falei, o problema é que não tem o quantitativo para atender esse total de motoristas. Então, a Secretaria de Saúde não tem como fazer uma vacinação geral, assim, porque realmente o quantitativo de doses disponíveis não existe, né? E com relação também à influenza, né, que ela vai entrar praticamente em todas as categorias profissionais. Escolas e creches também, vendo a questão da tríplice viral da hepatite. E aqui também cabe um alerta com relação à meningocócica, também, que é importante, né, conforme a faixa etária, para quem trabalha com crianças menores de 5 anos, né, que é a faixa etária de maior acometimento da doença meningocócica. E dejetos, e quem trabalha com dejetos e águas contaminadas, a questão da hepatite B, hepatite A e a febre tifoide, né, que é uma vacina também muito importante para questões de viajante, mas é uma vacina que, nesse momento, agora, ela está descontinuada, então não tem disponível no mercado. Isso também é outra questão que acaba sempre atrapalhando, né, mas é importante saber que ela tem determinadas indicações conforme a epidemiologia do local desse trabalhador. É a pertussis acelular. Pertussis acelular. A formulação da vacina da coqueluche para adultos. Tá? Para adultos. Que na pediátrica ela é toda maiúscula, né? E tem o azinho minúsculo também, que significa que é acelular. Que é uma vacina mais purificada, menos reatogênica, com menor componente na composição dela. Ela tem praticamente metade da composição de pertussis na vacinação do adulto, comparada com a da criança, para que tenha menos efeitos colaterais a nível neurológico. Tá? Então, por isso que tem essa composição, não pode ser a mesma vacina da criança usada para o adulto, tá? Pelo risco de reação daí. Tá? Aqui, eu não vou falar que esse calendário não vai dar para ler para quem está longe, nem para quem está muito perto também, mas é só para mostrar para vocês que, nesse site aqui da SBIM, está disponível esse calendário, que eu acho que está bem instrutivo, eu vou detalhar ele na sequência aqui, com relação ao tipo de vacinas, ao tipo de categoria profissional,
os esquemas com observações. É um pouco cansativo, porque as letras são pequenas, mas você olhando pelo computador não fica assim tão difícil, mas está disponível lá, é só entrar no site, tem esse calendário para consulta rápida, para alguma situação. E assim, então, baseado nesse calendário que eu mostrei anteriormente, de 2013 a 2014, as principais vacinas, especialmente indicadas para os trabalhadores, são essas, né, as quais eu já referi. E com relação a eu coloquei algumas questões do esquema, eu sei que vocês também já têm conhecimento, eu não vou precisar repetir isso, mas algumas questões que sempre têm dúvida, é assim, quando que a pessoa precisa tomar a vacina do sarampo? Quando ela tomou 2 doses acima de 1 ano. Ah, mas se ela não tem carteira, não sabe se tomou, não sabe se teve. Na dúvida, repete, faz a vacina. Não tem risco maior com relação a isso. A única questão, que é a vacina de tríplice viral, uma vacina de vírus vivo, atenuado. Então, mulheres em idade fértil não devem engravidar até 30 dias, pelo menos, após a vacina. E também sempre perguntar se não tem, no caso das mulheres, se não estão grávidas na hora de fazer a vacina. Então, esse que é o cuidado que deve ser tomado sempre, e às vezes a gente tem que pegar e dar por escrito para essa mulher que ela tomou a vacina no dia tal, por 30 dias, porque às vezes elas esquecem também. Apesar de que já teve estudo mostrando que mesmo mulher que recebeu a vacina e depois ficou grávida, não houve nenhum risco de uma rubéola congênita, não teve maiores impactos, mas a gente deve dar essa orientação, e formalmente não é recomendado mesmo, né? Mas também não é uma indicação formal de interromper a gestação. É só nesse sentido que eu fiz esse comentário. Com relação à hepatite A e B, vocês conhecem muito bem, é só frisar que existe aquela composição que ela é associada, né, às 2 doses, né, a Twin Hicks, só tem essa no mercado, estou dizendo o nome porque só tem essa atualmente, né? Então, também é interessante porque você economiza picada, né? Porque adulto é muito pior que criança para tomar a vacina, né? Vamos fazer esse parênteses também, porque a criança, os pais chegam, vai tomar, senta, todo mundo segura e toma. O adulto demora, às vezes, para se conseguir pôr dentro da sala de vacina, será que vai, né? Tem mais dificuldade. E acho que médico também, vou falar outro detalhe, médico parece que são os que têm mais medo. Depois vem as enfermeiras também. As enfermeiras também não são as mais corajosas. A gente percebe, inclusive cirurgião, já tive essa experiência, cirurgião com medo de tomar vacina. Eu falei, só que me faltava, né? Cirurgião fica lá fazendo incisão em todo mundo, chega na hora de tomar uma vacina, fica com medo. Então, é importante a gente também sempre falar com eles, dar a vacina sentada, porque senão eles vão desmaiar, né? Então, viu, né? Tá reflexo vagal lá no nosso colega. Então, a tríplice bacteriana celular, tipo adulto, né, o básico, são 3 doses. Então, quem tomou as 3 doses na infância, só tem que fazer uma dose a cada 10 anos. Se a pessoa não sabe de jeito nenhum, não tem certeza, tem que voltar a fazer o esquema e depois tomar a cada 10 anos essa dose. Que a gente acha, assim, idealmente, fazer a vacina com o componente celular. Se não for possível, porque o custo é caro, fazer, de qualquer forma, a dupla, que está disponível na rede pública, né? Inclusive, no ano de 2013, nós tivemos no estado do Paraná 7 casos de tétano, 7 casos que foram a óbito de tétano no Paraná. Então, o tétano não está tão longe assim da gente, né? Então, isso também vai ter esse ano vários movimentos da Secretaria de Saúde também falando do tétano, relembrando, né, as pessoas de fazer a vacina do tétano, porque ele não desapareceu, ele está presente, né? A influenza, né, que é uma dose anual, que acabou de chegar já nas clínicas, pelo menos as privadas, eu já tenho informação que já recebemos, né, que já está aí. A varicela, que também tem que lembrar uma questão bem importante, que é vírus vivo. Então, essa vacina, se for uma questão de bloqueio, algum surto, ou mesmo preventiva, a mesma orientação da tríplice viral, né, não pode engravidar por 30 dias, observar se a pessoa não está grávida. E uma outra questão também importante, da tríplice viral com a varicela, você faz no mesmo dia ou você espera 30 dias, porque tem uma interferência se você fizer num espaço menor na produção de anticorpo, tá certo? Da vacina que você fez por primeiro, vai interferir quando você faz a segunda, reduz a produção de anticorpo da primeira, que estava em produção. A vacina meningocócica conjugada, que é uma vacina bem importante, né? A gente tem feito ela de rotina, que apesar da nossa epidemiologia aqui, a gente ter uma prevalência maior do meningococo do tipo B, mas o C não é tão menos assim, é de 30% a 40%, tem ano que chega a ser quase 50%, mas existe
um gap muito grande nisso, porque a gente não tem todos os líquores, todas as culturas não são sempre positivas. Então, a gente não sabe assim, se não existe alguma circulação maior mesmo do C. É bem importante do que o B. Esse ano vai ser lançada a vacina BC pela Novartis, até o segundo semestre, acho que ela vai estar aqui no mercado, né? E pela Glaxo também, parece que ela vai trazer uma B agora, né, no segundo semestre. E é uma dose para adultos, né? Se ele já fez, né, a vacinação na infância, faz uma dose, mesmo que ele não tenha feito, é uma dose, não tem necessidade de reforço a princípio. Com relação à criança, já está bem definido que a cada 5 anos fazer uma dose de reforço. E para adulto, conforme o tipo de atividade, também deve ser feita. A gente sabe que teve um surto grande numa empresa bem conhecida na Bahia, né, foi na Petrobras, de meningococcemia, um ano, acho que retrasado, e foi para o meningococo tipo C. A febre amarela, conforme a epidemiologia do local, né, é uma dose para residentes ou viajantes, né, conforme também o tipo de atividade. Se é uma pessoa que trabalha muito ao ar livre, tem contato com águas, com, enfim, jardinamento, enfim, ele está com risco maior, né, de se expor também, né, então tem que ter esse cuidado. A raiva também, conforme, geralmente para isso, pensando nos veterinários, né, pré-exposição, ou para viajantes também internacionais, né, que conforme a área que ele vai trabalhar e vai se expor, também está recomendado. A febre tifoide, acima de 2 anos, né, uma dose única, e o HPV para profissionais do sexo, né, homens e mulheres, são 3 doses também intramuscular. E aqui, então, o calendário ocupacional, aquele que eu mostrei primeiro, as diversas áreas de atuação dos profissionais, né, que estão sendo previstas. Então, quem for precisar consultar ali, tem todas essas áreas e dizendo essas vacinas, né, que a gente sabe que a saúde, aquelas que a gente já comentou no início, né? Por exemplo, para agora receptivos estrangeiros, está muito recomendado quem vai trabalhar com esse tipo de pessoa também, de profissional, que vai ser recomendada a vacina tríplice viral, verificar se está com essas carteiras em dia, né? Acho que é bem importante isso. Por exemplo, no Hospital Trabalhador, que vai ser o hospital referência para a Copa, né, onde eu trabalho, a gente está fazendo agora uma mini campanha, digamos assim, de vacinação tríplice viral, porque eventualmente a gente está recebendo já algumas comitivas que já estão vindo. Se a gente precisa, já recebemos da Coreia, até dos Estados Unidos, não sei por que eles vieram lá, mas os Estados Unidos não vai jogar aqui em Curitiba nem nada. Mas eu não sei se eles vão ficar aqui em Curitiba em algum momento dessa permanência no Brasil. Então, eles também estão procurando saber e a gente pode receber, né, algumas pessoas de outros países que tenham a questão da circulação do vírus do sarampo. Aqui também, nesse mesmo site, só para dar ciência para vocês, né, tem o calendário do homem também, porque até um tempo atrás não existia esse calendário, o homem era esquecido. Tinha da criança, da mulher, da gestante, do idoso, e não tinha do homem. Então, agora tem um calendário do homem também, né, que acaba sendo muito parecido com o da mulher, com algumas situações, né, do adulto. E, na verdade, a SBIM até recebeu uma homenagem lá do OPAS, porque é o único local que fez o calendário do homem, porque tem, geralmente, no CDC, a gente vê o calendário para adultos, né, e aqui a gente separou de homem e de mulher, para ficar mais, também, na verdade, da mulher, principalmente as questões da gestação. Tá? Então, não vou ler o calendário, porque não era esse o intuito. O calendário já atualizado para adultos, né, como eu falei, do CDC, da CIP, junto, de 2014, né, tem basicamente todas essas vacinas que nós falamos, inclui as vacinas pneumocócicas, que, na verdade, para trabalhador acima de 60 anos, ela tem uma recomendação formal também, tem disponível na rede pública a pneumocócica polissacarídica 23, né, que está já há bom tempo na rede pública, então é possível também a gente fazer essa composição de influenza e vacina da gripe, né, para os trabalhadores mais idosos. E hoje em dia as pessoas estão mais ativas até mais tarde, então vale muito a pena pensar assim. E quando está tendo a circulação de influenza, ou mesmo o paciente que tem influenza tem um risco muito maior de uma infecção secundária para pneumococo. Então, também para a gente pensar, né, nessa situação. E aqui também com adultos com comorbidades, né, algumas situações mais específicas, né, a gestante, que eu vou falar mais adiante, a questão dos portadores de HIV,
das pessoas imunodeprimidas, da insuficiência renal. Então, tem algumas situações que você vai estar protegendo um pouco a mais, inclusive quem é doente renal, faz hemodiálise, tem uma composição em dobro, por exemplo, da vacina da influenza, justamente para ter uma resposta melhor. E também, muitas vezes, a gente tem que fazer uma repetição da vacina da hepatite B, quando esse paciente não responde ao primeiro esquema. Uma coisa bem importante também, né, é sempre fazer, verificar, vocês sabem muito bem, mas só para reforçar, a sorologia de soroconversão para o vírus da hepatite B, que deve ser feito de 30 a 60 dias após o esquema ter sido terminado. Né? Então, é importante para saber essa soroconversão, principalmente na hora do acidente. Né? Com material biológico, a gente precisa saber bem essa informação. Então, estratégias que a gente vai ter que sempre pensar: número de funcionários, tipo de vacina, número de doses. Né? Isso é muito importante quando vocês forem realizar alguma campanha. Eu acho que isso vai dar segurança para o teu funcionário aderir à campanha, porque uma coisa é você fazer a campanha, outra coisa é as pessoas virem fazer a vacina. Então, primeira coisa, ter uma estrutura bem organizada, porque a pessoa não perca muito tempo lá na fila, enfim, porque isso desmotiva, muitos não vão fazer. Né? Ter uma boa informação com relação à conservação da vacina, que é bem cuidado, isso dá segurança também para quem vai fazer a vacina. A técnica de aplicação, porque se a gente começar a se atrapalhar um pouquinho na técnica, e que todo mundo começar a ficar com edema, com hiperemia, com dor, pronto, isso já vai... corre muito rápido essa informação, e as pessoas já acabam não vindo fazer as outras vacinas. Então, tem que ter uma pessoa, eu já falo isso, com a mão boa, porque quando tem uma mão ruim ali fazendo vacina, pronto, é complicado, o pessoal não vai depois fazer o resto. Adulto é difícil, então você tem que estar ali, doeu muito, foi horrível, fiquei com muita reação, isso vai dar uma imagem negativa e vai assim, afastar as pessoas dessa campanha. Né? Uma comunicação adequada ao público-alvo, ele tem que saber, a gente tem que falar sem hesitação: tem que fazer a vacina? Olha, talvez... Não, tem que fazer a vacina. Senão a pessoa ela ficou meio em dúvida, então nem vou fazer. A gente tem que ter isso bem claro, porque as pessoas estão bem de saúde, elas vão lá tomar vacina estando bem, e elas pensam: não, depois eu vou tomar essa vacina, vai me dar uma reação, vou ter febre, vou ter dor, eu acho que nem vou fazer, estou tão bem. Né? E daí perde a oportunidade vacinal. Então, a gente tem que ter bastante segurança para estar falando isso na hora que oferece a vacina. E esse momento da vacinação também é fundamental. Quando que a gente vai oferecer? Na admissão, o ideal, né? Se a gente puder dar todas essas vacinas na admissão do trabalho, é o ideal. Mas se a gente não conseguiu, no exame periódico, reveja a carteira vacinal. É um momento muito importante para isso também. Campanhas na empresa, né, que, lógico, isso é o momento que você vai fazer o resgate daqueles que você não conseguiu atingir. Geralmente a campanha tem esse intuito, né, fora as campanhas anuais da influenza. Mudança de função. É um outro momento que muitas vezes a empresa pede para ele fazer um novo exame, né, periódico. Então, também nesse momento é uma forma de resgatar. Né? E o local da vacinação também, porque a gente que trabalha, às vezes, com vacinação externa, também extramuros, e, às vezes, tem empresa que eu já fui trabalhar que eles queriam que a gente vacinasse como se fosse uma vitrine, assim, um lugar que, a coitada da moça que tinha que tirar a blusa, todo mundo via. Falei: olha, aqui não dá, não tem condição. Tem que vacinar a pessoa respeitando ela também, porque onde já se viu essa falta de privacidade? Né? Daí, precisa. Falei: precisa. Olha, veja se você vai fazer assim. Você não vai querer como você assim. Então, é aquela coisa. Né? Mas, enfim, a gente precisa ter esse feeling aí para não espantar as pessoas. Não deu nada, a vacina não deu certo. Mas como é que foi feito isso? Né? Que lugar? Como é que estavam as pessoas? Né? A gente tem que ter esse olhar também. Aqui, falando das questões de vacinação, ocupacional, e vendo como que o profissional de saúde se comporta. Esse estudo até foi feito na Grécia, mas é um estudo bem interessante que foi publicado pelo American Journal of Infection Control, que eles encaminharam para 185 unidades básicas, onde tinham 5.609 profissionais de saúde, questionários anônimos para as pessoas responderem sobre vacina. O que elas achavam, se elas achavam que elas podiam ser vetor de doenças ou não. Eu achei interessante porque é um trabalho recente, foi publicado agora em 2000, saiu a data aqui, mas foi 2013. E apenas 36% responderam, mas eu achei que, mesmo assim, era um número grande de resposta. Então, tem uns dados aqui interessantes para mostrar para vocês. Né? Então, a faixa etária era, basicamente,
entre 30 e 41 e 50 anos, né, também 31 e 40, né, a faixa etária bem ativa de trabalho, e vários profissionais, né, desde médicos, enfermeiros, farmacêuticos, administrativos, técnicos, né, enfim, várias categorias profissionais da área de saúde, né, e foram ver também qual que era o conhecimento das vacinas que eram recomendadas, né, normalmente. Então, eles tinham aqui, para a influenza, não está muito bom de ler, mas eu vou mostrando para vocês, aqui para a influenza, eles tinham conhecimento de 75%. Para sarampo, 92%, que já foi muito bom. Cachumba e rubéola, que é a tríplice, que ela também é bem acessível. Uma vacina que tem, faz muitos anos, né, todos nós conhecemos, então tem um bom conhecimento. Varicela já tinha também um bom conhecimento, hepatite A já bem menos, 30%, hepatite B 81%, pertussis tinha um bom conhecimento e tétano também. Estava um bom de conhecimento, então estava perfeito, né? Já estava, com exceção, né, da vacina da hepatite A, né, que estava um pouco menos de nível de conhecimento. E daí foram ver como é que estavam as taxas de vacinação, né, conforme as vacinas aqui. Então, realmente, hepatite A, que tinha pouco conhecimento, era menos, né, menor a taxa, né? E com relação a todas essas, aqui que estava a tríplice viral que estava se comportando melhor, né? Hepatite B estava mais ou menos, e estava boa também, 72%, a gente considera uma boa margem de cobertura quando atinge 80%. Né? Então, ela ainda não estava no ideal. E de tétano e difteria, aqui, 61%. Né? E quando a gente vai ver a atitude, né, desses profissionais de saúde com relação a eles tomarem a vacina para prevenção, ou, enfim, para controle, a gente observa assim, que foi questionado para eles se eles são favoráveis à vacinação para os profissionais de saúde. E todos responderam que a maioria são muito favoráveis, principalmente para quem trabalha com pacientes imunocomprometidos. Né, eles são favoráveis. Mas eles não estavam, digamos assim, aderindo a isso. Eles são bem favoráveis, mas até chegar ali na sala de aplicação da vacina já tem uma grande distância. Né? E eles ficavam muito mais sensíveis. Né? Não, a gente é favorável, lógico. Quando fazia uma pergunta assim, se algum familiar seu estivesse em quimioterapia, tivesse com uma imunossupressão, você tomaria a vacina? Eu tomaria. Aí era mais sensível. Então, aqui mostrou bem isso. Se um membro da sua família ficar imunocomprometido, daí aumentava muito mais a adesão do que quando era um paciente assim, na área de trabalho. Quando se o seu filho, né, se o seu recém-nascido precisar ser internado numa UTI, você acha importante que todos tenham vacina da varicela? Essa era a pergunta da varicela. Aí eles eram totalmente favoráveis. Não, todo mundo tem que ter a prevenção. E se um membro da sua família tiver uma doença pulmonar crônica, você vai vacinar contra a influenza? Eu vou, com certeza eu vou. Então, assim, a gente ainda tem um olhar um pouco, um viés, né, nesse estudo mostrando, né, os profissionais de saúde ali. Então, a gente precisa realmente, né, avançar nisso aí. Um outro estudo que eu trouxe também, só para título de assim, exemplo, né, esse estudo que foi realizado em Nuremberg, numa universidade da Alemanha, foi em 2008, não é tão recente, mas eu achei interessante que eles fizeram uma comparação dos estudantes que entravam na medicina no primeiro ano com revisão de carteira vacinal e sem revisão de carteira vacinal, como que ficou isso. Né? Claro que se esperava que houvesse uma maior adesão, e houve, com certeza houve. Então, isso mostrando como é importante, né, o cheque, né, a avaliação inicial médica, né, quando era para mulher em hepatite B, 50%, para homem, 57%. E quando fizeram a avaliação positiva, ou essa cruzinha positiva, é quando teve essa revisão da carteira e quando não teve. De qualquer forma, aumentou, com certeza aumentou. Quando ele entrou na faculdade, ele já se conscientizou pelo próprio, né, tipo de atividade. Mas quando faz uma avaliação de 50 para a mulher, foi para 96, da hepatite B. Né, e para o homem, para 95, ou seja, foi muito melhor, né, do que 84 e 80, sem fazer essa ação mais proativa assim, com relação à vacina. Então, de todas as doenças, houve uma melhora, mas o que deu mais significativa impacto foi com relação à hepatite B, que eles conseguiram provar. Para todos, houve uma melhora de adesão. Né? Então, isso a gente tem que ver que, mesmo sendo, o que significa isso? Mesmo você sendo profissional da área de saúde, às vezes você não está tão
sensibilizado como se esperaria. Você vai se sensibilizar mais do que um engenheiro, do que uma outra atividade que não trabalhe, né, na área de saúde, mas ainda não, né, ainda precisa mais um pouco. Então, os dados de literatura mostram que os escapes na cobertura de algumas vacinas em adultos são muito frequentes, isso é muito frequente, como a gente já falou. Muitas pessoas ali, menos de 30, 35, não têm carteira para a gente ver. Você tem carteira? Não sei. Não sei, nunca vi. Só lembra quando vai fazer uma viagem internacional, alguma coisa que precisa, daí vai lembrar. Ou vai fazer um estágio fora do país, num hospital que pede todas as vacinas, né, como escola, né, nos Estados Unidos é assim, daí eles lembram de fazer. Então, a revisão de rotina do calendário vacinal pode trazer uma importante contribuição para corrigir os escapes, gaps na cobertura vacinal deste grupo. Então, só falando aqui rapidamente, não sei como é que está meu tempo, tenho mais uns 10 minutinhos, acho que termino aqui. Então, com relação aqui à influenza, né, a gente já está começando a vacinação, né, só para a gente falar sobre as infecções respiratórias virais, não é só o vírus de influenza que circula, né, nesse período vão circular adenovírus, rinovírus, né, outros vírus, bocavírus, tem um monte de vírus agora que cada ano tem um vírus novo, né? Mas enfim, a predominância da influenza a gente sabe que é grande, né? A transmissão é por gotículas, extremamente eficiente, né? Por fômites também, né? A gente tem que lembrar que a influenza pode ficar até de 2 a 8 horas no ambiente, então por isso acaba acontecendo, né? Aquela coisa de tem que tossir, aquela etiqueta tossir, não tossir na mão, porque depois pega na maçaneta, depois pega no teclado, no telefone, e aí foi tudo, né? Foi toda a contaminação. E as conjuntivas em mãos também, né? A gente coloca em geral, em 1 hora, a gente coloca, tem estudo que mostrou isso, eu que trabalho com infecção também, que você pega, você sem querer toca seu rosto 15 vezes em 1 hora, sem perceber, uma média, né? Tem gente que é mais, né? Que tem coceira muito no olho, enfim. Então, a gente toca mesmo, a gente se auto-inocula, né? Então, por isso que é importante a gente estar prevenido mesmo. E com relação os dados já de 2014, né? A gente está agora aqui na semana, está bem no comecinho aqui, né? Aqui tudo é 2013, né? A gente está indo para a semana 12, 14, epidemiológica, mais ou menos. Não contei exatamente, mas a gente está aqui. O ano passado, isso aqui é 2013, certo? E teve a maior prevalência mesmo, foi o H1N1, né? Isso mostrando o hemisfério sul, não estou falando só do Brasil, só para vocês saberem. Então, a gente está assim, naquele bem início da temporada. Né? A gente for ver aqui, nós estamos aqui, 2014. Então, esse é o momento melhor para a gente tomar a vacina, receber a vacina da influenza, porque a gente sabe, tomou a vacina, vai demorar 10, 15 dias para você ter um nível de anticorpo em nível de proteção. Então, a gente tem que ter esse olhar também, vocês, médicos, né, do trabalho, essa questão, porque realmente tem uma muito melhor redução de casos quando você faz um tempo hábil melhor também. Então, a vacina desse ano agora, ela alterou 2 componentes, né? A vacina é trivalente, estava havendo uma expectativa de vir a quadrivalente, que é vir com o vírus Churchill, eu esqueci o nome do outro componente, mas é só o ano que vem que ela vai ser quadrivalente, então esse ano ela é trivalente, né? São proteínas inativadas, partículas virais, é o vírus quartejado, não tem chance nenhuma de provocar doença, aquilo tudo que o pessoal, né, não tem mesmo como o vírus provocar doença, que a gente sempre fala para as pessoas, é aquilo que vocês devem estar falando também, que está coincidindo com a temporada. Conforme o período que é feito essa vacina, você não tem aquela eficácia como você gostaria, né? Então, ela tem o A Califórnia, né, que é o H1N1, o H3N2, o Texas e o Massachusetts. Então, essa é a composição desse ano, né? Os produtores que estão trazendo vacina esse ano são Sanofi, GSK e Abbott. Tem só a princípio dessas 3 marcas no mercado desse ano. A Novartis não vai trazer, né, pelo que a gente soube. E já está até havendo uma situação aí que já está, segundo os fabricantes aqui, talvez a Luzilma também tenha ouvido já essa informação, que a Sanofi e a GSK já não tem mais nada de vacina, já vendeu o que tinha, agora só tem distribuidor. Então, e a Abbott também. Já acabou a vacina antes de começar. Então, está bem complicado esse ano. Todo ano é assim, a questão da produção da vacina é bem difícil mesmo, né? E a outra vacina também que é interessante de se pensar, né, aquilo que eu comentei para os pacientes mais idosos, ou para o paciente com comorbidade de doença pulmonar também, é na vacina pneumocócica, né, porque a co-infecção de influenza e pneumococo ou de outros vírus e pneumococo é muito comum, né? A vacina polissacarídica 23 valente é uma vacina bem interessante, disponível na rede pública para a gente ofertar
né, para esses trabalhadores. Existe a conjugada trivalente, uma vacina muito mais, digamos assim, moderna em termos de tecnologia de produção e melhor produção de anticorpo, mas o que tem se recomendado até pelo CDC é que você faça as duas. Né? Só que essa realmente não tem na rede pública. A trivalente foi recentemente já liberada para adultos acima de 50 anos, né? E crianças. Já era para crianças, né? Mas ela já conseguiu essa liberação pelo FDA para adultos acima de 50 anos também. E provavelmente ela vai baixar isso para outras faixas etárias. Né? E a prescrição em outras faixas etárias que não essa é permitida desde que o médico tenha um fundamento técnico, né, do doente sobre isso, o fundamento clínico técnico desse doente. A prescrição off-label é prevista na Anvisa, tá, para vários produtos, não só para vacina, para vários medicamentos, desde que haja uma recomendação técnica do profissional de saúde e fica também a responsabilidade dessa prescrição a cargo do prescritor. Né? Mas a gente sabe que isso vai mudar, em breve vai ser estendido, é porque os estudos não conseguem abranger todas as faixas etárias em número suficiente para serem liberados, né, os produtos. Então, é interessante também pensar nessa vacina, né, os componentes delas aqui. Eu não vou falar muito, porque o meu tempo também já está terminando aqui. Agora, falar um pouquinho da coqueluche também, que houve um incremento da coqueluche nos últimos 3 anos, né? Por que houve isso? Porque tanto a infecção natural quanto a imunização não produzem uma imunidade duradoura. Né? Então, a ausência do booster natural, que a gente tinha, felizmente agora nossos jovens, nossas crianças são vacinadas, faz com que você reduza o nível de anticorpo na população em geral. E ela é endêmica, né? E mesmo em países com altas coberturas vacinais. E ela tem ciclos de epidemia, ela é epidêmica, isso faz parte da história natural dessa doença, a cada 3 a 5 anos. E a gente está vivendo esse surto epidêmico aqui desde 2010. Então, nós tínhamos, lá pelo Hospital Pequeno Príncipe, que eu trabalho também na epidemiologia e controle de infecção, a gente tinha uma média de 50 casos por ano, e nos últimos anos a gente tem 300. Em 2012 foram 300 casos notificados, em 2013 mais de 300 casos notificados. Então, a gente tem realmente uma reemergência dessa doença. A maioria, crianças menores de 6 meses, transmissores, pais, mães e avós, e familiares. Esses transmitem, e óbitos. Nós tivemos 2 óbitos de crianças menores de 2 meses por coqueluche, padrão bom. Pessoas não eram... E até bem assim, digamos, assustador isso, porque são pessoas que não tiveram informação. É aquilo que eu comentei no início, do ponto de vista coletivo, e tem o ponto de vista individual da informação da vacina. Então, isso a gente tem que estar sempre primando. E a alta transmissibilidade, né? 80% dos contatos domiciliares adquirem a infecção. Então, é uma doença realmente